Atividade é no livro de matemática, nas páginas 122 a 126. Vamos iniciar as nossas atividades sobre multiplicação no livro de matemática. Para iniciar, em muitas situações do dia a dia, precisamos efetuar a operação de multiplicação. Na cena de abertura, por exemplo, usamos a multiplicação para saber o preço total da lavadora ou do fogão. Então, lá na página anterior, na página 120 e 121, a gente tem uma lavadora que custa 4 prestações iguais de R$200. E o fogão, que custa 2 prestações iguais de R$500. Nessa unidade, vamos rever e ampliar o estudo da multiplicação. Analise a cena das páginas de abertura dessa unidade. Converse com os colegas e responda as questões a seguir. O fogão está sendo vendido em quantas prestações? Então, a gente viu que ele está sendo vendido em 2 prestações, em 2 parcelas. Qual é o preço de cada prestação e qual o preço total do fogão? Então, a gente viu que cada parcela do fogão custa R$500. R$500 vezes 2, 500 mais 500, então o preço do fogão é R$1.000. Já a lavadora são 4 vezes de R$200. 200 mais 200 mais 200 mais 200. Então o preço dela é 800. Quanto uma pessoa vai pagar a menos em relação a essa oferta se comprar a lavadora em 3 prestações de 250 cada uma? Então, se a gente fizer 250 mais 250 mais 250, a gente vai ter aí R$750. Se na outra situação nós iríamos pagar 800 menos 750, essa pessoa vai pagar R$50 mais barato. Essa parte aí dos balõezinhos, a gente só vai falar, a gente não precisa responder, tá bom? Agora, vamos aos probleminhas. Se você comprar 5 pacotes de figurinha, com 4 figurinhas cada pacote, então vai obter quantas figurinhas no total? Você vai fazer a multiplicação para resolver. Então, nós temos 5 pacotes com 4 figurinhas. 5 vezes 4. Faça a multiplicação para encontrar o resultado. B. Que multiplicação pode ser feita para determinar quantas maçãs há nessa caixa? Então, nós temos 2 linhas e 3 colunas. 2 vezes 3, você vai colocar a continha e encontrar o resultado. Partindo do zero, contando de 5 em 5, quais são os números que você vai falar até chegar no 40? Então, 0 mais 5, 5. 5 mais 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora, você vai contar de 5 em 5 e colocar todos os números da sequência até 40. Lembre-se, o número que você já escreveu, você não conta mais. Então, do 10, você vai começar a contar 11, 12, 13, 14, 15. E assim por diante. Você vai fazer a mesma coisa com a sequência de 8 em 8, começando do 0 até chegar no 40. Nós vamos falar um pouquinho sobre as ideias da multiplicação. Então, a primeira ideia é a adição de quantidades iguais. Então, nós vamos completar as informações para poder resolver. Há aranhas ao lado. Você vai contar quantas aranhas tem aí ao lado. Cada aranha tem quantas perninhas? 8 perninhas, né? Então, a gente tem aí o total de perninhas. Nós vamos somar todas as perninhas de cada aranha. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. E qual é o resultado? Para não ter que fazer essa adição 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8, a gente pode simplificar usando a multiplicação. Então, nós usamos 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 8. 5 vezes 8, você vai colocar o resultado. E agora, no caso de 7 aranhas, quantas pernas seriam? Então, a gente já sabe que são 8 pernas. Se eu usar 7 vezes cada perna, quantas perninhas eu vou encontrar?
A outra ideia é a disposição retangular. Observe as carteiras na sala de aula de Caio, ilustrado ao lado. Quantas carteiras são ao todo? Então, quando a gente tem uma multiplicação retangular com linhas e colunas, eu preciso somente contar a quantidade que tem na coluna e a quantidade que tem na linha. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes 1, 2, 3, 4, 5 carteiras. Então, eu tenho aqui, ó, 7 vezes 5. Mas eu também posso fazer 5 vezes 7. Então, 7 linhas de 5 carteiras. 7 vezes 5 é igual a 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 7 vezes. Que eu posso substituir por 7 vezes 5. Então, você vai colocar o resultado, que é o mesmo. O resultado da adição é o mesmo resultado da multiplicação. A mesma coisa aqui. 5 vezes 7 é 7 mais 7 mais 7 mais 7 mais 7. Que eu posso substituir por 5 vezes 7. E vocês vão colocar o resultado aqui. Resposta. Para responder, eu primeiro preciso ver a pergunta. A pergunta é: quantas carteiras são ao todo? Então, a minha resposta vai ser: são ao todo, a resposta, carteiras. Então, a minha resposta ela sempre tem que estar ligada à minha pergunta do problema. Outra forma de multiplicar é a combinação de possibilidades. Então, são as combinações. Uma lanchonete oferece 4 sabores de suco natural: laranja, abacaxi, açaí e manga. Os sucos são servidos em copos de 3 tipos: o pequeno, o médio e o grande. De quantas maneiras diferentes podemos pedir um suco? Podemos chegar à resposta de várias maneiras: na árvore de possibilidades, com os galhos, ou na tabela, para a gente poder multiplicar as linhas e as colunas. Então, olha só, aqui, o que eles fizeram? Suco de laranja, ele pode estar no copo pequeno, no copo médio, no copo grande. Então, já foram 3 possibilidades. O abacaxi, ele pode estar no copo pequeno, no copo médio, no copo grande. Mais 3 possibilidades. O açaí pode estar no copo pequeno, no copo médio, no copo grande. São mais 3 possibilidades de combinações. A manga, ela pode estar no copo pequeno, no copo médio, no copo grande. São mais 3 tipos de combinações. Então, eu tenho aqui 4 frutas e 3 copinhos. Então, para cada um dos 4 sabores, há 3 tipos de copo. 4 vezes 3 é igual a quantas combinações? 3 mais 3 mais 3 mais 3. Quantas combinações eu consegui fazer aqui? Vocês vão colocar aqui. A mesma combinação pode ser feita através da tabela. Então, por exemplo, laranja no copo pequeno. Vocês vão completar laranja no copo médio e laranja no copo grande. Em seguida, abacaxi no copo pequeno, porque eu estou na coluna do pequeno. Abacaxi no copo médio, na coluna do copo médio. Abacaxi no copo grande, na coluna do copo grande. A mesma coisa com açaí, açaí no copo pequeno, açaí no copo médio, açaí no copo grande. E a manga no copo pequeno, a manga no copo médio, a manga no copo grande. Então, aqui, ó, para 3 tipos de copos, há 4 tipos de frutas. Então, eu vou fazer a mesma coisa, só que de uma situação inversa. Eu vou fazer o 3 tipos de copo vezes 4 frutas. Quais foram os totais de combinações? 3 mais 3 mais 3 mais 3. E aí, eu vou olhar lá a minha pergunta do problema. De quantas maneiras diferentes podemos pedir um suco? E vou responder. Podemos pedir o suco de
tantas maneiras diferentes. Você vai ver o seu resultado aqui para completar. Nós temos aí uma curiosidade, que em 2012 o Brasil foi o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Ele só perdeu para a China, que ficou em primeiro lugar, e para a Índia, que ficou em segundo lugar. Veja a colocação do Brasil em 2012 no ranking das frutas citadas na atividade anterior. Laranja foi o primeiro colocado, abacaxi o terceiro colocado, açaí, que é uma fruta nativa aqui do Brasil, foi o primeiro colocado e manga, oitavo colocado. A outra ideia de multiplicação é a proporcionalidade. Então, Dona Lourdes comprou essa caixa com ovos e pagou R$5. Para fazer uma receita, João precisa de uma dúzia de ovos, ele precisa de 12 ovos. Então, eu tenho aqui 6 ovos, a gente viu que custam R$5. 5 e os centavos, 00. Então, para fazer o bolo, ele precisa de 12. 6 vezes 2, 6 mais 6 é igual a 12. Então, proporcionalmente, se eu fiz aqui a quantidade de ovos 2 vezes, 6 mais 6, 12, então 2 vezes, eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, se aqui foi vezes 2, aqui também vai ser vezes 2. Então, 5 vezes 2, 5 mais 5, quanto que ele vai gastar com 12 ovos? A mesma coisa, vou ler minha pergunta. Quanto ele vai gastar? E aí, eu vou responder aqui, ó. Ele vai gastar e você vai ver quanto ele vai gastar. Agora, monte um esquema e calcule e responda. Quantos ovos dá para comprar com R$25? Então, vamos lá. R$25. 5, 10, 15, 20, 25. Então, eu aumentei em 5 vezes o valor do ovo. Então, isso quer dizer que se eu aumentei a questão do valor, eu também preciso aumentar a quantidade. Então, 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, 5 vezes 6, quantos ovos que eu vou conseguir comprar? 5 vezes 6. Então, você vai calcular para escrever aqui. Calcule, responda e indique a multiplicação. Quantas crianças estão se apresentando na ginástica? Então, a gente vai ver, ó, lembra? Colunas e linhas. Quantas colunas a gente tem e quantas linhas. Com isso, você vai fazer a multiplicação e descobrir quantas crianças tem aqui sem a necessidade de contar uma por uma. Nós vamos multiplicar. Novamente, calcule e responda e indique a multiplicação correspondente. Então, a Mara tem essas notas. 1, 2, 3, 4, 5 notas de R$5. Então, ela tem 5 vezes 5. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. Qual é a quantia que ela tem? Faz a multiplicação e resolva o problema. Dê a resposta. Agora, a Sueli foi ao teatro com o pai dela. Então, havia 2 portas para chegar à sala de espera. Então, a P1 e a P2. Depois, mais 3 portas para ir até a plateia. Então, eu entro por uma dessas 2 portas e depois pela PA, PB ou PC. Calcule e responda. Quantas são as possibilidades de ir do lado de fora até a plateia? Então, eu posso entrar por portas diferentes e fazendo combinações diferentes. A gente já chega no resultado. Qual operação devemos efetuar para chegar ao valor do item A? Uma das possibilidades pode ser indicada entrando pela P1 e pela PA. Então, vamos ver todas as possibilidades? Então, a P1, se eu entrar aqui pela P1, eu posso entrar pela P1 PA, pela P1 PB
e pela P1, PC. Então, já tenho 3 possibilidades. Agora, eu posso entrar pelo outro lado, pela P2. Pela P2, eu posso entrar pela P2PA, depois pela P2PB e depois pela P2PC. Então, note que eu tenho 2 vezes 3 entradas. Para cada entrada, eu tenho 2 possibilidades. Então, 2 vezes 3 é a continha que a gente faz a operação para chegar no resultado. Quantas são as possibilidades? Então, a gente tem 2 vezes 3. Então, 3 mais 3. Então, quantas são as possibilidades? Você vai colocar aqui na letra A. E todas essas possibilidades você vai colocar na letra C. E na última atividade, nós vamos completar com os resultados da tabuada, da multiplicação. Então, eu tenho o 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. E eu vou continuar. O 2 vezes o 4, 2 vezes o 5, 2 vezes o 6, 2 vezes o 7, 2 vezes o 8, 2 vezes o 9, 2 vezes o 10. A mesma coisa eu vou fazer com 3. 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3. Vou continuar. 3 vezes 4, 3 vezes 5, 3 vezes 6. Vou colocando somente os resultados. A mesma coisa eu vou fazer com o 4 vezes 0, vezes 1, vezes 2, até o fim, até chegar no vezes 10. A mesma coisa com o 5. 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 3 e assim até o 9. Uma dica é, na tabuada do 2, os números estão contados de 2 em 2. Na tabuada do 3, de 3 em 3. Na tabuada do 4, de 4 em 4. Do 5, de 5 em 5. Do 6, de 6 em 6. Do 7, de 7 em 7. Do 8, de 8 em 8. E do 9, de 9 em 9.